Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Essa é mais uma edição do informativo MaxiCorte, produzido pela Scott Consultoria para MSD Saúde Animal. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito das expectativas para o mercado do boi gordo e reposição para o mercado em geral ao longo de 2018. Então, 2017 nós tivemos inúmeras pancadas na pecuária, que afetaram inclusive a economia como um todo, e isso influenciou muito negativamente o preço do boi. Mas agora, no segundo semestre, nós temos observado um preço mais firme, preços em alta, inclusive um cenário bem mais promissor no que diz respeito à precificação dos animais terminados, e agora nós vamos fazer algumas ponderações para o que nós devemos esperar para 2018. Bom, no início do ano, lembrando que nós estamos na fase de baixa do ciclo pecuário, ou uma fase após anos de retenção de fêmeas, o que gera essa oferta maior de animais de reposição. Então, para 2018, nós ainda esperamos um cenário de reposição ofertado, e esse cenário ofertado tende a pressionar as cotações ao longo do ano. Essa oferta de reposição deve influenciar também a oferta de fêmeas, e aí focando no primeiro trimestre, nos primeiros 4 ou 5 meses do ano. Por quê? Porque o bezerro em patamares menos atrativos acaba gerando um desinvestimento na cria, o produtor em geral acaba vendendo mais fêmeas e isso acaba pressionando um pouco as cotações. O que nós, como dito em outras ocasiões, não é a melhor estratégia, porque é justamente nos momentos de baixa que o produtor tem que buscar incrementar a sua produção, porque meses depois, cerca de 20, 24 meses depois, quando esse bezerro for vendido, a tendência é que o mercado esteja mais promissor e é o que nós esperamos nesse horizonte. Então, daqui para o bezerro que está sendo produzido atualmente, que vai ser produzido em 2018, deve ser vendido a preços bem mais interessantes do que nós observamos atualmente. Mas, com isso, nós devemos ter, para 2018 ainda, uma oferta boa de animais terminados nos primeiros meses do ano, devido ao período de safra, isso influenciado pela situação de oferta de fêmeas e também um pouco por parte de boiadas que não entraram em confinamento pela pouca atratividade da atividade agora em meados e ao longo do segundo semestre de 2017. Então, houve uma escalada de preços no segundo semestre, mas ainda assim nós tínhamos um cenário de incertezas e uma parte das boiadas não entrou no coxo. Então isso deve ir para o gancho no começo de 2018. Então nós devemos observar um cenário de preços mais pressionado em abril e maio, que é a desova de animais de final de safra, com a chegada da seca. Então nesse momento nós devemos ter uma oferta boa de fêmeas e uma oferta considerável de animais para abate de maneira geral. Então, esse é um ponto importante para focar no que diz respeito à safra e uma oportunidade, porque atualmente os preços no mercado futuro para o contrato de maio de 2018 têm demonstrado um patamar historicamente interessante quando nós comparamos com a situação atual, porque nós temos patamares para o final da safra seguinte maiores do que os observados atualmente no mercado do boi gordo, isso considerando preços médios em novembro, começo de dezembro. Então, isso é muito positivo e historicamente não é comum, ou seja, pode ser uma oportunidade para travar esses preços lá adiante. E agora focando no segundo semestre de 2018, o que nós devemos observar? Bom, no segundo semestre a oferta é muito influenciada pelo confinamento, pela oferta de gado confinado, e nós temos a expectativa de uma quebra da primeira safra de milho, quebra também uma redução da safra de soja, pelo menos em relação aos bons resultados da última safra, e isso deve gerar preços um pouco superiores. No que diz respeito ao milho, nós devemos ter uma limitação dessas altas pelos estoques internos que estão historicamente em um patamar confortável, mas essa redução na oferta para o ano que vem deve gerar preços um pouco superiores aos observados em 2017. Nada próximo dos picos observados em 2016, mas um mercado menos atrativo do ponto de vista de compra de insumos para alimentação. Quanto à relação de troca com os animais de reposição, então boi gordo frente ao boi magro, a expectativa é que com a oferta mais abundante, ou pelo menos uma oferta mais consistente de animais de reposição, nós tenhamos boas relações de troca. Então esses fatores, eles devem gerar um cenário um pouco, nós temos fatores positivos do lado da relação de troca com os animais de reposição, provavelmente, e fatores um pouco menos atrativos do ponto de vista da alimentação. Então, o que deve definir a atratividade do confinamento? É justamente os preços futuros ali no primeiro semestre.
Então, o que vai definir a oferta de gado confinado no segundo semestre provavelmente é o quanto o mercado futuro vai estar promissor ou não no primeiro semestre. Então, e aí nós temos outros pontos do lado da demanda que também são relevantes para a gente comentar. Nós temos um ano de eleições, que as eleições acabam gerando um fluxo de dinheiro na economia, de empregos temporários para a campanha e assim por diante. E isso tende a gerar um incremento de dinheiro, de renda, o que acaba afetando positivamente o consumo. Outro ponto interessante é a própria recuperação econômica. Então nós temos do lado da demanda a expectativa de um cenário mais promissor, mas com uma oferta de boiadas de maneira geral ainda suficiente, ou ainda provavelmente suficiente para pressionar ou para segurar as cotações. Então nós vamos ter uma queda de braço em 2018, provavelmente com uma demanda um pouco melhor e uma oferta ainda crescente, ainda razoável. E mais um ponto de atenção para o produtor é que quando a gente tem um cenário eleitoral incerto, como é o atual, como será o de 2018 provavelmente, o câmbio acaba sendo afetado. Isso influencia diretamente as exportações de carne e de grãos, mas no caso dos grãos isso acaba sendo transferido de maneira mais direta para o custo da alimentação e é mais um ponto a ser analisado, a ser acompanhado pelo produtor. Então, em linhas gerais, com todas essas incertezas, uma oferta ainda boa e uma demanda provavelmente um pouco melhor, qual que é a melhor estratégia para o produtor? É sempre que ele tiver um cenário que cubra os seus custos ou que os preços pareçam estar interessantes, travar ao menos parte da produção, travar ao menos um preço mínimo. Nós temos preços para o final da safra de 2018 historicamente interessantes. Nós temos preços também já para o segundo semestre, para entre safra, que podem fechar as contas a depender das projeções que o produtor usar, ou ele pode travar também o custo da alimentação. Então, sempre trabalhar com pelo menos uma parcela razoável da produção travada e buscando sempre eficiência, a maior produtividade possível, porque quanto mais eficiente for o produtor, mais gordura esse sistema vai ter para queimar de lucro, ou seja, quanto maior o lucro, mais ele consegue resistir a solavancos do mercado sem chegar ao prejuízo. Então, eficiência dentro da porteira e sempre trabalhando com o menor risco possível no que diz respeito ao mercado. Não dependa do mercado e foque na eficiência. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima.